Então, boa noite, pessoal, né? Alunos, alunas, participantes, colegas, professores, nossas supervisoras, preceptoras do PIBID, e muito especialmente, sejam todos bem-vindos, muito especialmente, né, as nossas duas professoras convidadas dessa noite. Então, a professora Ana Carolina Nilo e a professora Thais Virgínia Borges Marques Tangerlin, que estarão aqui nesse troca-troca, né, dessa conversa, falando um pouco das suas experiências profissionais em educação especial, por meio de atividades de projetos de extensão, de programas, né, vinculados às suas respectivas universidades. A professora Ana Carolina vai nos trazer, né, provavelmente, sua experiência como coordenadora do PIBID, né, na sua universidade. A Thais também, né, está participando nessa edição desse programa, né, do PIBID de residência, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, com certeza, né, por serem atividades que ocorrem com um provável mesmo objetivo, mas né, que é dar a oportunização aos nossos graduandos, né, de viverem experiências profissionais de inserção já nas instituições de ensino, vivendo práticas, né, como futuros professores de educação especial que serão. Então, num primeiro momento, vamos combinar assim, eu pediria que cada uma de vocês se apresentasse, né, fizesse sua autodescrição. Desculpa que eu comecei falando, não fiz referência, né, dizendo que eu sou uma mulher de pele clara, meia idade, cabelo curto, grisalho. Estou vestindo um casaco rosa com uma gola de pele, né, porque está bastante frio. Estou sentada à mesa na sala de jantar da minha casa e tenho ao fundo uma divisória, né, americana que não aparece visivelmente porque a luz está apagada, os armários da minha cozinha. E aí eu pediria, então, que vocês pudessem fazer sua autodescrição, se apresentar nessa primeira rodada, falar já adiantando alguma coisa das suas experiências, né, e sua formação e seu interesse por esse tema que a gente vai conversar sobre ele aqui hoje. Então, nesse primeiro momento, seria isso. Vamos, Thais, então, pedir que nossa convidada que vem de longe, né, seja a primeira a falar. Não tem problema para você, né? Tá bom, querida, obrigada. Pode, então, professora Ana Carolina, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. É a primeira vez que eu estou participando de algum evento assim, de uma universidade mais longe, né, com pessoas tão diferentes aqui do que a gente estava acostumado aqui na UFSCar, e os alunos do PIBID, e agradecer muito o convite. Eu sou uma mulher jovem, tenho 26 anos, tenho cabelos pretos, lisos, e estou usando um óculos e uma blusa de manga comprida na cor vinho. O meu fundo é um tema aqui do Meet mesmo, em tons pastéis. Azul e acho que um finalzinho um roxo. Eu me formei na UFSCar, em educação especial, participei de alguns projetos, entrei em 2015, em 2016 eu já consegui um projeto de extensão sobre planejamento educacional individualizado, né, o PEI,
E, a princípio, era um projeto de extensão da ProEx, né, de dentro da universidade mesmo, e depois a gente deu continuidade nele com a iniciação científica. E ele acabou virando também o tema do meu TCC. Né? A gente acaba pegando, às vezes, um fio e vai indo. Me formei em 2019, 2020, ali no finalzinho, e atuo numa escola estadual aqui da cidade de São Carlos, de ensino fundamental 1, e também numa escola particular, de ensino fundamental 1 e 2. Acompanho alunos com autismo e com síndrome de Down. Na universidade, além dos projetos de extensão, né, a gente também sempre tentava participar dos eventos, publicação dos artigos, trabalhos em grupos com os professores, então tudo foi muito bom. E eu participei também do Residência Pedagógica, né? Como eu já estava no final, não podia entrar no PIBID, mas eu consegui participar do Residência, e foi muito bom, fiquei muito feliz quando eu consegui entrar como preceptora no PIBID, porque é uma forma da gente dar um retorno e também de conversar com os alunos sobre essa experiência deles, né? De terem ali o contato com a escola, apesar da pandemia, né, de ser tudo online, mas eu acho que dá para a gente ajudar muito eles nas frustrações e nas curiosidades que eles têm por já ter participado quando era aluna. Então, acho que tudo isso é muito bacana. Acho que eu respondi tudo, faltou alguma parte. E é isso, professora. Muito obrigada. Thaís, por favor. Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Thaís, sou uma mulher de pele morena clara, tenho cabelos curtos na altura do ombro. Hoje eu estou usando uma tiara preta e uma jaqueta bege, bem fofinha. Tenho 34 anos. Estou aqui no quarto do meu filho, né? Tenho um fundo, assim, uma temática de desenho animado. E quero compartilhar com vocês, então, que eu sou formada no curso de licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Me formei no ano de 2009, 2010. Fui colega da Renata, que também é supervisora aqui no programa aqui da UFSM, né? E de lá para cá, então, em relação à minha formação, eu fiz o curso, né, de Educação Especial, e também, logo em seguida, eu ingressei no curso de mestrado em Educação, com ênfase na linha de formação de professores. Ingressei em 2010 nesse curso e concluí em 2012. No ano de 2012 também eu fui aprovada no meu primeiro concurso público para atuar como professora de Educação Especial, e atuei numa escola da rede estadual. Trabalhei com jovens, adolescentes com deficiência numa escola de ensino médio. Logo em seguida, eu também fui aprovada num outro concurso da rede municipal e acabei me exonerando, né, da rede estadual, e fiquei somente com a rede municipal. Então, atuo na rede municipal desde 2016, aqui em Santa Maria. Já passei por algumas escolas, e atualmente eu estou na escola Edmaia Bertoia, que atende crianças do maternal 1 até o 5º ano. Eu atendo um público predominantemente de crianças com autismo e deficiência intelectual. No meio de toda essa jornada, eu também fiz o curso de doutorado em educação, concluí no ano de 2018 esse curso, também com ênfase na área de formação de professores. Então, apesar da minha formação em educação especial, a minha pós-graduação sempre foi voltada para esta linha de pesquisa, que é formação docente.
Ao longo dessa trajetória acadêmica, então, eu pude participar de vários projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão, que foram, inclusive, objetos de estudo, né, de pesquisa das minhas escritas, né, tanto a dissertação quanto a tese. E fico muito feliz hoje de poder estar compartilhando um pouquinho dessa experiência aqui com vocês. E aos pouquinhos a gente vai conversando e vai chegando a descobrir como eu vim parar aqui no PIBID, Residência Pedagógica de Educação Especial, né? Mas, a princípio, é isso, assim, eu não sei se a gente vai dialogando, Prof. Maria Sônia, a senhora vai perguntando, Isso. a gente vai respondendo, então acho vamos... Eu acho que é uma conversa, eu penso que pode se estabelecer uma conversa, né? Isso. Porque justamente o objetivo do encontro, né? Como a nominação dele bem diz, é uma troca-troca, né? Então, não tem nada assim, um discurso formal, preparado, elaborado, mas a gente vai conversando, né, na medida em que o tema e os interesses das pessoas vão se produzindo, né? Eu penso que agora, feito as apresentações, né, cada uma de vocês poderia já vir trazendo para nós, né, como que tem sido essa participação de vocês, né, enquanto professoras de educação especial, em projetos, né, de pesquisa, projetos, principalmente projetos de extensão, como é caracterizado essa atividade, né, do PIBID, do Residência Pedagógica, porque eu vi, assim, que na apresentação de vocês, as duas, né, fizeram referência a essas vivências, né, a essas atividades de extensão, o que traz uma riqueza sem nome, né, para a nossa prática, para aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente produz. Não só durante o tempo da formação, mas como aquilo que se propõe posteriormente, como é o caso de vocês enquanto coordenação, supervisão, né, de um programa de riqueza, de programas, né, tão ricos como é o PIBID e o Residência Pedagógica. Então, talvez que vocês pudessem trazer, né, assim, agora, a informação, assim, de como que essa oportunidade chegou até vocês e que ações, né, vocês têm se envolvido em programas dessa natureza. Se vocês pudessem nos contar um pouquinho sobre isso, né, acho que poderíamos iniciar, então, o nosso diálogo a partir daqui. Você quer falar primeiro, Ana Carolina? Pode ser. Eu comecei no PIBID com o edital, né, que abriu na escola, e depois teve a entrevista, mas na hora da entrevista eu já conhecia as professoras, então eu fiquei bem mais tranquila. Porque até então eu estava super nervosa, não sabia como que ia ser, o que precisava ter ali de informação na hora, mas foi bem tranquilo essa parte. E depois eu fiquei com um pouco de aquela expectativa de conhecer os alunos e conversar e qual que era a demanda deles, porque quando eu participei do Residência, era muito ali a prática, né, a gente ter mais aquele contato mesmo com a sala de aula, com os professores e com os alunos. A supervisão é forte também, acontece bastante, mas a gente parece que vê muito mais os verdadeiros problemas, né, e questões da escola. E no PIBID, eu já, pelo que tinha sido me passado,
era algo um pouco mais da formação dos alunos mesmo, preparar eles para a escola. E não ter tanta essa questão de sobrecarregar eles com o que eles vão fazer com o aluno, o que eles vão avaliar do aluno ou passar para o aluno. Eu acho que é um trabalho mais de formação deles para enriquecer essa parte do ser professor, do que eles vão, do planejamento. Eu sinto que o PIBID ele puxa um pouco mais para essa parte e a residência mais para a prática. E é algo que eu percebi nas reuniões com os alunos ao longo do projeto, né, que realmente é o que eles, uma parte, né, do que eles precisam, porque a gente pensa nos estudos de caso, a resolução deles e as ideias para aquela situação ali, e a gente às vezes esquece de considerar a verdadeira realidade ali dos alunos da escola, né? Se é uma escola da periferia, o que o aluno faz quando ele volta para casa, o que a família pode oferecer para ele, o que não pode. Eu sinto que quando a gente está na universidade, só ali fazendo o estudo de caso, às vezes a gente viaja um pouco e esquece essa parte. Então, é algo que eu sempre chamo a atenção dos PIBidianos. Mas o seu aluno, você já sabe isso e isso dele. Você acha que isso que você está propondo vai funcionar para ele? Você acha que a mãe vai ter tempo de fazer esse tipo de atividade com ele? Se a gente pensar numa mais simples, num recurso mais acessível. Então, é isso que eu vou sentindo mais com eles. Mas eles têm muitas ideias bacanas. Eu falo, não é que isso não serve, é o que está errado. É que a gente tem que mudar um pouquinho, porque eles são bem animados. E por só ficar online, né, não poder estar presencial, eles querem suprir tudo de uma forma muito grande. Eu falo, calma, a gente tem que ir devagar, vamos conversar com a família primeiro, eles também têm que conhecer, saber um pouquinho de vocês, né? Eles querem muito conhecer os alunos. E, infelizmente, por enquanto, não dá. Assim, pessoalmente, né? Obrigada. Thaís, por favor. Então, um pouquinho diferente da Ana, eu não tive a oportunidade de participar do PIBID ou do Residência Pedagógica enquanto estava cursando a minha graduação. Até fui buscar informação de que ano que foi criado este programa lá na CAPES, porque de repente ele nem existia ainda enquanto eu estava cursando a graduação. Então, eu não tive a oportunidade de participar enquanto acadêmica, né, deste programa. Mas eu tive a oportunidade de participar de outros projetos ao longo da minha graduação. Lembro que ainda bem cedo, lá pelo 4º semestre, eu busquei um grupo de pesquisa para eu poder me inserir, então, neste universo que não era só, né, das aulas ali, do ensino, mas sim da pesquisa e da extensão. E eu lembro que eu pude participar de projetos, não só de pesquisa, mas como de extensão, que potencializaram bastante a minha formação acadêmica, no sentido de eu ter esta possibilidade de ir até a escola, realizar né, uma atividade, que seria uma atividade extracurricular, que não estava prevista no meu currículo do curso de Educação Especial, mas que eu estava sendo orientada por uma professora, né, professora orientadora do projeto de extensão, e a partir deste momento eu comecei a perceber que a minha interação, que a minha participação em sala de aula do curso de Educação Especial, ela começava a ter uma outra visão, porque eu já conseguia enxergar essas duas realidades em tanto aquela que a gente vê dentro do curso de Educação Especial enquanto graduanda, quanto a gente vê enquanto acadêmica participando de um projeto de extensão. Então, são coisas que se convergem, que se conversam e que causam, sim, um destaque na sua formação. E eu não vou citar, assim, o nome dos projetos que eu participei e
porque sim, faz muito tempo e foram muitos, mas eu vou dar destaque para um que, na verdade, é um programa, né, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, que ele é um programa, um dos maiores, se não o maior programa de formação do governo federal, que é destinado para professores, no caso, na edição que eu participei, para professores de 1º a 5º ano, incluindo os professores de educação especial. Então, apesar dos pontos fracos e fortes desse programa, que eu tive a oportunidade de participar durante 2 edições, uma como apoio técnico e outra como supervisora pedagógica, hoje, passados assim, acho que a última edição foi em 2014, acho que foi, eu consigo perceber qual o impacto desse programa dentro da rede municipal, por exemplo, que é a que eu atuo hoje, né? O município de Santa Maria conseguiu implementar, então, essa estrutura de formação continuada com os seus professores da rede, a exemplo deste programa. Então, é muito interessante para mim ter participado nesses diferentes tempos desse projeto, desse programa de extensão que foi o PNAE. Então, eu participei dentro da universidade, enquanto ainda estava cursando a minha pós-graduação, assumindo uma função de supervisora e de apoio técnico, e atualmente, a partir do ano de 2019, eu participei, né, como professora da rede, sendo cursista desta nova estrutura, né, desta nova proposição de formação continuada. Então, 2019, 2020, eu tive essa oportunidade de viver a experiência de um outro lugar, não mais de dentro da instituição Universidade Federal de Santa Maria, que se uniu ao programa do governo federal para fazer essa formação continuada de praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, mas hoje tenho a feliz oportunidade de viver este novo curso, digamos assim, enquanto professora cursista, enquanto professora da rede pública, né, aqui de Santa Maria. Então, eu daria destaque para esse programa de extensão que eu participei, né, e hoje eu, então, destaco o PIBID, Residência Pedagógica, que eu estou participando pela primeira vez, né, como professora supervisora, preceptora, e eu acredito que eu tenha escolhido, né, participar desse edital, assim como a Ana Carolina, né, passou pelo processo de seleção, eu também passei. Até hoje eu estava revisitando a minha carta de intenções, que foi um dos pré-requisitos para eu poder, né, ingressar como professora supervisora, e achei tão lindo aquilo que eu escrevi, porque é um rememorar sobre uma trajetória de formação, né, uma trajetória de experiências, assim, que na verdade eu não vivi o PIBID residência de forma presencial, não sei se a Ana viveu isso, viveu, né, na graduação, mas não enquanto supervisora, talvez. Eu ainda não vivi o PIBID residência no formato presencial. Eu aprendi a ser supervisora do PIBID residência aqui no ensino remoto, né? E tenho para dizer que foi um grande desafio, ainda é, né? Semanalmente é um grande desafio, principalmente quando a gente se envolve no nosso propósito de contribuir e articular uma formação desses acadêmicos pibidianos e residentes que estão, né, buscando essa potencialização na sua formação, bem como na responsabilidade que nós temos com as crianças, né, Ana? Tu citou ali, né, da questão do planejamento, do quanto a gente se envolve na orientação, na supervisão, na criação e tudo mais, que vai chegar lá na outra ponta, que é o nosso aluno, né? Então, eu destacaria, assim, que eu sou muito feliz de ter participado de programas de extensão enquanto acadêmica lá da UFSM, e hoje, enquanto professora da rede, também me sinto muito
muito assim, feliz também por poder participar enquanto supervisora do PIB de residência. Muito bom, obrigada. Tenho certeza, né, que esses depoimentos de vocês estão trazendo, né, um sentido muito importante e, com certeza, provocando um interesse, uma motivação nos nossos alunos, né, que estão em processo de formação, dando esse destaque, né, do quanto é importante para a formação deles a busca, né, de participação de projetos de extensão. O quanto isso amplia, né, aspectos formativos e necessários para uma prática consciente de responsabilidade, né, e que traga um grande envolvimento e uma riqueza muito grande para não só para a sua vida pessoal, mas para a sua formação, né? Então, poder ouvi-las nesses relatos, né? Você, Thaís, falando sobre esse projeto, né, do Pacto de Alfabetização, que com certeza foi algo vivido, eu pude acompanhar um pouco, né, o que foi a grandeza desse trabalho e o quanto ele contribuiu para os professores, né, das redes públicas na sua formação, né, formação continuada. Assim como que você também relata, né, Ana Carolina, desse seu envolvimento com essas ações, assim, o quanto isso traz, né, uma outra perspectiva de formação acadêmica para os alunos, que não é só aquela busca, né, pela aula, pelo conteúdo, pela prática, mas que essa formação ela vai para além de tudo isso, né? Vai para além da simples espera de dizer, um dia eu vou fazer um estágio, um dia eu vou viver uma experiência profissional. Não. O quanto o envolvimento com esse tipo de atividade pode antecipar na vida, né? Na formação dos alunos, esse tipo de envolvimento, né? Com diferentes realidades, com diferentes contextos, inclusive, né, relacionando aquilo que é a teoria com aquilo que se dá na ação prática. Agora, eu gostaria que vocês pudessem, assim, a Thaís até mais ou menos já enunciou, falar um pouquinho, assim, sobre como que atualmente, né, vem acontecendo o envolvimento de vocês em projetos e programas de extensão, né? Como é que isso vem acontecendo? Principalmente nesse momento em que a gente vive, né, um momento bastante atípico, bastante diferente, né? Aquilo que a gente tendo essa necessidade de ressignificar, de rever, de repensar, reinventar nossa prática enquanto professores, né? Então, como é que atualmente vocês estão vivendo essa realidade? Que vocês pudessem nos contar um pouco, né? Como é que tem sido isso e o envolvimento e a dedicação de vocês com esse tipo de ação. Bom, aqui em São Carlos a gente tem mantido reuniões online quinzenais, geralmente, porque
a gente consegue manter uma conversa e uma troca muito boa. Vocês têm aí os 2 programas, o PIBID e o Residência? Tem os 2. Sim. O PIBID e Residência. A professora Márcia está mais com a gente, Márcia Duarte está mais com a gente do PIBID, e a professora Juliane no Residência. Acho que a Márcia Duarte foi minha aluna. Ela não é daqui de Santa Maria? Isso. Ela foi minha aluna, me orientando de estágio. Querida, dá um beijo que eu mandei, adoro ela. É maravilhosa as reuniões com ela. A gente faz com as coordenadoras da UFSCar, né, do projeto, a gente faz uma vez por mês, geralmente. E semanalmente, quando precisar, a gente consegue ter a troca nos grupos do WhatsApp. É ali o pronto-socorro, né? Porque qualquer coisa a gente corre ali no grupo e a gente já consegue resolver. E é uma turminha grande até que a gente tem no PIBID da Educação Especial. Na escola que eu estou, a gente temos 2 turmas. Então, eu fiquei com 8 e uma outra preceptora ficou com outros 8 alunos. Na verdade, 9, porque entraram as voluntárias agora. E a gente separou eles em duplas, porque, como está online, às vezes fazer tudo sozinho pode ser mais difícil, né? Não tem aquele dia a dia na faculdade para ter a troca dos alunos e conversa entre eles. Então, a gente deixou eles em duplas e cada dupla a gente tem um grupo separado também para conversar específico do aluno que eles estão acompanhando. E eles têm ajudado a gente na escola com algumas atividades, ou ideias para conhecer os alunos e enviar anamneses ou questionário para as famílias, porque também a gente enfrentou algo na escola que até então a gente não esperava, que era essa falta de comunicação com a família, né? Por mais que às vezes o WhatsApp, um telefonema, a gente peça para a família vir na escola, mas ainda assim, muitas vezes eles não vêm. Às vezes por desinteresse, às vezes porque não tem tempo mesmo, né? Os pais trabalharem o dia todo, e a gente vai sempre buscando a família, os alunos, tentando conhecer um pouquinho mais. Dos alunos, né, dos PIBIdianos, eles estranharam um pouco no começo, eles chegaram com aquela pressa de querer já montar atividade e ver o aluno e tal. A gente falou, não, calma, aqui na escola o sistema tá desse jeito, vamos tentar encaixar aqui. A gente ia tentar deixar eles com as professoras das salas, né, no grupo com as turmas, mas algumas professoras também tiveram receio de ser uma demanda a mais para elas terem um estagiário, o PIBIdiano ali. Então, a gente foi toda uma conversa que teve que ter. Não, ele precisa saber como que é a realidade da sua sala. E sua sala está online ali no WhatsApp, então deixa ele só ver como que é, ele não vai ficar te mandando perguntas, né, e interferindo em nada. Falava para eles, qualquer coisa manda para mim primeiro e eu converso com a professora. Aí depois que elas viram que não era assim algo que elas teriam que supervisionar, elas ficaram mais tranquilas e aceitaram melhor o pessoal. Mas eles sentem muito a individualidade, né, do aluno da educação especial, que a professora ainda não consegue ter uma relação muito próxima com os alunos, principalmente os que têm mais restrições, os que têm mais dificuldades de aprendizagem, de contato também, né? A professora, ela fala, mas essa aluna não me devolveu nenhuma atividade, por que eu tenho que deixar ela com tal nota? Aí a gente tem que explicar, não, mas ela fez essa atividade adaptada, que a gente sugeriu do PIBID, a mãe veio buscar, devolveu a atividade, a aluna fez. Ela atingiu todos os critérios que a gente queria da atividade, então ela merece uma nota, ela se esforçou. E isso é algo que as professoras ainda não tinham muito conhecimento, muita noção dessa parte, porque não chegava essa informação, né, até elas. Então, isso também é algo muito positivo que o programa contribuiu para a escola e que os alunos também estão percebendo, que às vezes não é só porque a professora ela não gosta da educação especial, não é isso. É que muitas vezes a informação não chega,
né? Então a gente tem que ir com calma. Tá certo, muito obrigada. E você, Thaís? Então, olha só que legal esse troca-troca, né, professora Alcione, porque agora eu vou poder representar aqui os nossos programas frente à Ana Carolina, que está representando o UFSCar. Então, acho importante dizer que aqui no PIBID, no Residência Educação Especial, nós temos 7 equipes de trabalho. Né? Nós contamos hoje com em torno de 45 a 50 acadêmicos e acadêmicas que são, na grande maioria, bolsistas do programa. Né? E essas 7 equipes, então, elas são divididas em 7 escolas diferentes, sendo uma delas o Colégio Politécnico aqui da UFSM, e cada uma dessas escolas, então, tem uma supervisora ou uma preceptora, né, dos programas. E eu sou supervisora preceptora da Escola Edmaia Bertoy, e aí posso compartilhar contigo hoje como é que funciona, né, esse programa lá na escola. Claro que cada uma das equipes tem um trabalho bem personalizado, porque cada escola é uma realidade, né? E cada escola tem o seu público diferente também, né? Em relação ao público-alvo da educação especial. Mas, assim, na minha escola, então, hoje nós temos 4 alunos que fazem parte do programa. E eu dividi entre aspas, né? Porque é divisória no papel, mas na prática tá sempre todo mundo junto. O dia que a gente atende os alunos online é aqueles que são responsáveis pelos alunos que são do formato assíncrono, mandam mensagem: prof, hoje eu posso participar, posso entrar na live online? E eu digo sim, pode, com certeza. Então, nós temos essa realidade, né, de 2 alunos que têm acesso à internet, têm acesso aos equipamentos, e 2 alunos que não têm. Então, a gente trabalha com 2 tipos de planejamento, digamos assim, né, um que pode ser feito de forma síncrona e outro de forma assíncrona. E um ponto que eu achei que tem bastante em comum, que tu falaste, Ana Carolina, é sobre a participação dos acadêmicos nas salas, né? Que por enquanto nós adicionamos os acadêmicos nas salas do WhatsApp com todos os alunos da turma, com a professora, onde a professora faz as interações assim mais imediatas, mais rápidas, né? Tem a oportunidade de ver os vídeos, os áudios da turma, embora a participação dos alunos público-alvo da educação especial, que são, né, o nosso objeto ali do PIB de residência, eles não participem tanto, o quanto é importante os acadêmicos, né, do programa observarem essa movimentação que ocorre dentro da sala, bem como tu falou, né, como que a professora interage, como que é o retorno das crianças, né, todas essas outras características que são tão pertinentes para a formação desses acadêmicos que mais adiante serão professores de educação especial também. Né? Então, nós temos ali uma premissa no nosso grupo, que é trabalhar com o ensino colaborativo. Então, como é que funciona? A professora da sala de aula comum, ela faz um planejamento, um esqueleto ali, ela lança as ideias que ela quer trabalhar naquela semana, né, os conteúdos necessários, conteúdos curriculares necessários para aquela semana ou para aquele mês, e nós, então, acadêmicos e supervisora, acabamos observando de uma maneira mais geral aquele conteúdo e pensando em atividades ou estratégias que possam complementar ou suplementar as habilidades que as professoras estão se propondo a trabalhar naquela semana. Então, por exemplo, é uma turma de alfabetização do 2º ano que as crianças estão em processo, né, da aquisição da leitura e da escrita. E aí foi trabalhado um texto. E aí a gente vai, então, fazer o quê? Vai propor um jogo, de repente, sobre consciência fonológica, através daquele texto, utilizando, né, aquele texto. Enfim, a gente vai pensando semanalmente quais seriam
os recursos, né, e os apoios que a gente pode construir junto para enviar, então, para aquelas crianças. É importante destacar também, Ana, que assim, na minha equipe, lá do Edmaia, eu fiz um combinado com os acadêmicos que eu gostaria que as atividades fossem sempre pendendo para o lado mais lúdico, pendendo para a questão dos jogos, porque o planejamento das professoras, ele acaba sendo um pouquinho mais... como é que eu posso te explicar? Mas não sei se tu observa isso aí também na tua prática, que é mais didático, assim, no sentido de perguntas, respostas, leitura, tradução de textos, enfim. E eu combinei com a equipe do PIBID do Residência que eu gostaria, então, que já que o planejamento das professoras caminha por este lado, nós proporíamos uma coisa mais dinâmica, mais lúdica. Então, por isso, nós nos dedicamos bastante à questão dos jogos também. E eu não sei se cabe, né, relembrar aqui também, professora Maria Alcione, que eu hoje estou participando, né, do PIBID, do Residência, e eu acho que, na verdade, isso é um resgate para mim, porque, como eu mencionei antes, né, eu saí do curso de Educação Especial e pendi para a área de formação de professores, né, me envolvi nessa pós-graduação que era sobre formação docente, e chegou um determinado ponto que eu sentia essa necessidade de voltar um pouquinho para esta área. Tanto é que eu fui aos poucos, mesmo atuando como professora de educação especial, eu sentia que eu tinha me distanciado muito deste campo, né? Então, eu fui tentando voltar aos pouquinhos, né? Até teve uma oportunidade lá em 2017 que eu trabalhei como professora externa do curso de Educação Especial EAD. Até conversei com o professor Damilano, que para nós aqui do curso de Educação Especial FSM é uma figura, né? Todo mundo conhece. Eu disse assim, professor Damilano, finalmente vou ser correspondida nesse amor não correspondido, né? Porque depois que eu saí do curso, eu acabei me afastando um pouco, e quando volto a ser professora do curso de Educação Especial, eu digo, finalmente me reencontrei. E aí, a partir disso, eu decidi, então, que eu ia me voltar mais, né? O estudo, a pesquisa, a extensão, mais na área de Educação Especial. Então, acho que hoje eu estou realizando, assim, um grande resgate, né? De voltar para o curso de Educação Especial através desse programa. Então, veja quantas oportunidades, não só para os acadêmicos, mas para mim, enquanto professora, esse programa tem me proporcionado, né? É isso aí. Thaís, o bom filho sempre a casa retorna, né? Então, você é um caso desses, né? Quer dizer, voltou com uma potência e uma grandeza muito grande, porque tem sido, como as demais supervisoras e preceptoras, imprescindível, né, no encaminhamento dessas ações desses dois programas, né, que é o PIBID e o Residência Pedagógica. Tem trazido uma imensa colaboração, né, na organização das tarefas, no modo pelo qual nós precisamos, como eu já disse, reinventar, porque, na verdade, a Sabrina já tinha vivido, né, a experiência de coordenar PIBID presencial, enfim, tem uma riqueza, né, de conhecimento, a professora Sabrina, nesse sentido. Mas eu não. E aí eu fui desafiada por ela, quando ela veio me fazer o convite, né, para participar e coordenar o PIBID esse ano na universidade. E ela ficaria com residência. Eu aceitei, talvez como um dos últimos desafios na minha estada na instituição, né, porque já estou pensando em encaminhar minha aposentadoria muito em breve. Mas aceitei e com muito entusiasmo, inclusive em trabalhar com ela, que foi minha aluna nota 1000, dentre tantas outras que tive, como muitas de vocês,
E aí começamos, né? Fizemos todo um planejamento, naquele entusiasmo, como é que a gente ia fazer, e aí vem a pandemia. E cai por terra todo o nosso sonho, e aí, então, vamos juntar os pedacinhos, nos reorganizar, nos reestruturarmos, buscar parceiros, que são vocês, né? Para essas nossas tarefas, para esse trabalho, e aí a gente pode, então, ter esta vivência rica, que é uma vivência que tem nos trazido bastante receio, né, Sabrina? Agora a gente até está mais soltinha, mas no começo a gente passou trabalho, as duas, assim, com muito receio, né, de como vamos fazer, a começar desde a seleção, né, dos nossos colaboradores, como se daria esse processo. E aí achei bonito você ter falado, né, do que mexeu contigo, a escrita do memorial, né, para e a carta de intenção, que era um dos quesitos, né, que a gente colocou como importantes para essa seleção, né, dos nossos colaboradores no PIBID. E realmente eu vejo que com isso, né, com o teu relato, a gente conseguiu atingir esse objetivo, que era movimentar, né, o desejo, a intenção, né, de vocês participarem de um programa dessa natureza. E foi muito bom, assim, para nós, que pudemos, né, estar com vocês e ouvindo esses relatos, né, ouvindo também a Ana Carolina falando, né, da sua experiência, dos momentos vividos lá, né, em São Carlos, que, obviamente, por ser um outro contexto, uma outra realidade, né, tem outros viés, tem outros olhares, né, tem outros modos de encaminhamento. O que não se diferencia, obviamente, é a questão da formação. Aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, que esse é algo que se faz presente em qualquer lugar, né? Independente da circunstância que seja. Mas nos demais sentidos, né? Até em decorrência da própria questão cultural, né? O modo de ver todo o trabalho, não só da educação em geral, mas especificamente da educação especial, dos processos inclusivos, né? Das políticas de educação que definem as ações em cada contexto e em cada lugar. Obviamente, tudo isso tem um diferenciamento, né? Tem algo assim que traz uma proposição bastante singular, né? Mas que não deixa de ser rica e muito, muito, muito importante, assim. Daí, né, ouvindo, então, o que vocês contaram um pouco dessa vivência de vocês, né? Eu pediria agora, se possível, que vocês falassem um pouco, né, dizendo o que o envolvimento de vocês, desde a formação, né, até agora, o que esse envolvimento com essas ações, com esses projetos de extensão, poder estar presente nessas atividades, né? Ter sido motivados para participar, para realizar ações, para planejar, para executar, como é que tudo isso, né, trouxe para formar essa vivência toda, o que singularmente ela trouxe para a formação profissional de vocês, né? Esse envolvimento nesses programas
de extensão, mas mais particularmente, né, em programas como o PIBID, o Residência Pedagógica, porque eu penso que... Ai, desculpe. O nosso foco principal hoje aqui é esse, é trazer esse relato para os nossos acadêmicos e acadêmicas, né, do curso de Educação Especial, esse ponto de vista, né? Como é que o envolvimento do aluno desses cursos, né, de Educação Especial, tanto lá de São Carlos como aqui de Santa Maria, como é que esse envolvimento com essas ações, o que ele acrescentou ou não, né, na vida, na formação pessoal e profissional de vocês. Que vocês pudessem explorar um pouquinho mais esse tema. Bom, com toda essa prática, né, desde a formação, que eu senti que, para mim, pegou bastante agora, né, me chamou mais atenção desde quando eu entrei aqui no PIBID, foi lembrar de que eu não gostava de fazer o diário de campo, né, eu achava que era muito chato ter que fazer todos aqueles registros, para quê? Eu vou lembrar de tudo, não precisa ficar anotando. E desde quando eu comecei com a prática na escola, e agora com o PIBID, eu sempre falo para eles, gente, é importante sim a gente anotar. O diário de campo, ele não é para você falar do começo ao fim da aula o que aconteceu, são coisas objetivas e importantes que a gente tem que anotar ali, que vai sim te favorecer depois. E quando eu estava na graduação, pelo menos, a gente ficava muito preso em relatar como que foi a aula todinha da professora. E não é exatamente isso que às vezes a gente tem que focar, mas é que por medo de perder algum detalhe que depois vai ser importante, a gente acaba escrevendo tudo. E às vezes não precisa. E é isso, eu converso bastante com eles. E eu comecei também a ter mais atenção aos detalhes e ao passo a passo, né, das atividades e do que a gente vai propor para os alunos. Porque às vezes a gente fala, ele está em fase de alfabetização, eu tenho que dar atividades de alfabetização para ele. Mas são muitas atividades que a gente pode colocar, tem que quebrar um pouco tudo isso, né? E ele no passinho de formiguinha. Primeiro ele vai ver as letras. Quais letras a gente vai começar? Né? Que tipo de estratégia a gente vai usar para mostrar as letras ali para ele, fazer com que ele vá, né, aprendendo e realmente reter o conteúdo, porque cada aluno vai aprendendo de uma forma e às vezes a gente fica um pouco preso no tradicional por estar na escola. E na maioria das vezes a gente tem que sair do tradicional com os nossos alunos, principalmente, né, os da educação especial. Uma coisa que a gente sempre conversa e que a gente adotou nas nossas atividades, que a Thaís tinha comentado, que é dela, vocês puxam mais para o lúdico, né? Aqui a gente tenta pegar um pouco do lúdico, mas assim, usando o tema que o aluno gosta, né? Um desenho, um personagem, mas colocando o conteúdo que ele precisa aprender para caminhar um pouquinho ali com a turma, né? Ou ver um pouquinho do que a turma está vendo. Aí a gente coloca um desenho, algo que ele gosta, junto na atividade, né? Ou depois, para tentar ali ser um reforçador e ele querer estar ali na escola, né? Querer interagir mais com os colegas. E outra coisa também que a gente viu é que no projeto, não sei se vocês têm aí também, projeto interdisciplinar com a pedagogia, não sei se é algo aqui do PIBID da UFSCar ou de todos. Não temos, que eu Aqui saiba, não sei, né, Sabrina? Acho que... Aqui a gente se juntou com a pedagogia num projeto interdisciplinar, porque na escola, no Andrelino, tem também uma equipe do PIBID da pedagogia. Então, a gente junta essas equipes do PIBID, da pedagogia e da educação especial para um projeto interdisciplinar com todos os alunos, né, envolvendo todos. E a educação especial, a gente sempre tenta ali passar um pouquinho para a turma da pedagogia, o que a gente tem, né, de conhecimento e que vai ali somar com eles, e eles também para a gente.
E aí, nesse projeto, sim, a gente puxa bem para o lúdico. Eles fizeram algumas... Não chega a ser live, porque era como se fosse reuniões aqui no Meet, que a gente fazia e chamava os alunos, e colocava algumas brincadeiras, alguns textos divertidos, vídeos, e teve um projeto aqui do Estado que era sobre educação ambiental, alfabetização ambiental, alguma coisa assim, que foi bem bacana. Os alunos conseguiram uma participação grande dos alunos da escola, e eles colocaram jogos, né, outras dinâmicas de brincadeira com as crianças, que eles interagiram bastante, foi bem bacana. Obrigada, Ana Carolina. Thaís, por favor. A Júlia Dias Brondani levantou a mão, ela quer falar. Pode falar, Júlia. Cadê a Júlia? Acho que deve ter sido sem querer. Deve ter sido. Foi sem querer. Tá bom. Então tá. Tá. Se alguém, já aproveitando então, né, essa oportunidade, depois da fala da Thaís, eu abro daí um espaço, né, para a contribuição de vocês, até para ouvir, né, alguma, de quem quiser falar, alguma impressão sobre esses relatos, né, que vocês ouviram até agora das experiências vividas por essas duas professoras de educação especial nas suas ações, né, no seu envolvimento com esses projetos de extensão. Pode falar, Thaís. Então, tá aberto. Sobre essa pergunta, assim, né, do qual é o impacto dessa atuação, dessa participação, especialmente no PIBID, no Residência, na minha formação e atuação profissional e pessoal, o que eu posso dizer, assim, em poucas palavras, que eu não me vejo mais desvinculada, né, de uma ação como essa, porque é como se eu estivesse sempre articulada a diferentes espaços da formação, e isso me faz sentir, assim, muito atenta e muito atualizada sobre diversas demandas do cotidiano, né, tanto escolar quanto universitário, que é o caso, né, da UFSM. Isso me deixa muito segura em conseguir conversar com diferentes setores, tendo argumentos para sustentar esses diálogos. Então, o que eu quero dizer, assim, ó, que essas ações do programa, dos programas, elas têm um alcance que muitas vezes não é mensurável, né, professora Mauricione, porque as experiências e as vivências que eu tenho aqui dentro do programa, elas me possibilitam atuar de maneira diferente lá na escola, né? Como eu falei, eu sinto segurança em dizer sobre aquilo que eu estou me propondo a defender, por exemplo. Não sei se as minhas colegas sentem isso também, mas é como se eu estivesse amparada por um grupo de estudo, por um grupo de pesquisa, por um programa, por uma universidade, sabe? Que eu vejo, assim, que aquilo que eu comunico, aquilo que eu faço, aquilo que eu planejo, que eu projeto lá dentro da escola, ele tem um embasamento, tem um fundamento, né? E querendo ou não, nesses diálogos, nesse troca-troca que a gente faz aqui, a gente acaba aprendendo muito, né? E estar hoje, enquanto professora da rede municipal de ensino aqui de Santa Maria, vinculada a este programa de extensão que é o PIBID, o Residência, me deixa muito fortalecida para atuar frente aos meus alunos e para dialogar com os meus colegas, seja da área de educação especial ou seja das outras áreas. No meu caso, são só pedagogas lá na escola, né?
Mas se fossem outras áreas, matemática, português, enfim, que a gente sabe que os desafios são ainda maiores, né? Quando vai dos anos finais para o ensino médio, ali eu vejo o relato da Renata, quando diz o quanto é difícil fazer ensino colaborativo quando tem os professores das áreas, né? Então, eu acho que essa minha participação, minha experiência, tanto neste programa quanto em outros que eu já participei, eles me fortalecem enquanto profissional para defender, argumentar, me posicionar enquanto professora, enquanto figura de saber deste campo científico que nós estamos tratando aqui, né? Então, eu acho que essa, para mim, é o destaque maior que eu dou, assim, na minha participação, nessa minha experiência enquanto, né, professora supervisora do programa, é ter essa segurança, é estar sempre, né, atenta e atualizada, sempre estudando e dialogando com vocês que representam, né, a Universidade Federal e poder levar isso também lá para outra ponta, que é a escola pública. Então, acho que esse, sim, é o sentimento que aflora quando, né, a senhora questiona sobre esse impacto, né, na formação. Muito bem, muito bom. Então, agora eu abriria, né, esse espaço para ouvir de vocês, né, algum questionamento, algum comentário. Inclusive, eu deixo aberto também para que as demais professoras, supervisoras, né, que estão aqui, se quiserem também fazer algum comentário, sintam-se à vontade, por favor. Alcione, eu tô com chocolate na boca, gente, me desculpe. Ah, é, Sabrina? Ah, tá. Eu desliguei a câmera para comer, mas agora não resisti, desculpe. Sim. Alcione, a Ana falou da questão da interdisciplinariedade, né? Sim. Aqui, inclusive com a ajuda da Juliane, que é supervisora, coordenadora lá da Ana, quando em 2008 nós tivemos o primeiro PIBID, a gente não conseguiu fazer pela educação especial. A gente teve que fazer pela pedagogia. Por isso que vocês, quando vocês entram no nosso, os alunos aqui entram, eles estão vinculados ao PIBID pedagogia, mas só podem entrar alunos do curso de educação especial. O que acontece? A proposta sempre foi a gente tentar fazer parcerias com outros cursos, né? Tentar trabalhar de modo interdisciplinar. Como que a gente fez no outro PIBID? Acho que a Jalusa lembra que foi supervisora na época, talvez a Renata, lá que estava no Rômulo, na escola Rômulo, Ana, que é uma das escolas que participava do PIBID, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos com o pessoal da filosofia. Mas, aqui na universidade, como a gente na época nós tínhamos 22 núcleos, a gente nunca conseguiu estabelecer uma proposta mais efetiva, né, de trabalhar em parceria, é sempre mais pontual. E agora, nessa nova edição, né, Alcione, como acho que a proposta a gente até colocou isso no projeto, mas naquele projeto que a gente fez lá em janeiro de 2020, com o presencial, né, e a distância a gente não conseguiu efetivar muito. Mas só para comentar mesmo, né? Mas a ideia, colegas também, eu acho que desse troca-troca, como vocês, a Thaís já comentou também, da gente conhecer, né, essas propostas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês no sentido de conversar um pouquinho mais, se essa experiência que vocês têm agora como supervisoras, né, o que exatamente, supervisora, a Thaís é supervisora, a Ana também, né, não é preceptora, como que é essa relação de vocês com os alunos da graduação? Porque vocês são bem novinhas ainda, né, Alcione? Então, se formaram há pouco tempo, né, a Ana menos ainda, a Thaís também, mas vocês têm, eu convivo mais com a Thaís, enfim,
uma relação bastante próxima com os acadêmicos, né? E como que é para vocês, assim, esse trabalho, enquanto já profissional, professoras de educação especial, trabalhando com a formação inicial dos alunos, né? Como que reflete isso na prática de vocês lá na escola? No começo eu tinha um pouco mais de receio. Eu falei, será que eu vou ter que falar sempre muito séria com eles e colocar regras e combinados e tal? Mas no final acabou sendo uma conversa, uma troca. Eu senti que ia ser mais leve, mais tranquilo. Eu gostei. Achei que me deu vontade de voltar para a universidade, né? Embora tenha saído há pouco tempo, eu estava um pouco traumatizada, né? Por tantas coisas que acontecem e tal. O TCC me traumatizou um pouco, mas eu acabei me dando essa vontade de voltar, por ter esse contato com eles. Eu falei, nossa, é gostoso, né? E você poder ajudar eles, tendo uma ideia do que eles estão passando, né? Por a gente também já ter estado lá na universidade, então eu achei muito, muito bom. E eles também foi uma turma que acho que me acolheu muito, isso eu achei bem bacana, né? Tem essa troca e tem o respeito dos dois lados. Às vezes eu falo, a gente precisa pensar em tal coisa para tal aluno. Eles, no dia seguinte, às vezes já me mandam ideias e começam a montar, então eu achei isso muito bacana. Eu tinha receio deles atrasarem, não montar os relatórios, os portfólios, né? Ou achar que o que eu estava colocando lá, comentando do trabalho deles fosse irrelevante, alguma coisa assim. Mas, graças a Deus, não foi nada disso. Foi muito boa a experiência. Então, eu até brinquei ali no chat que eu ia pedir ajuda para os acadêmicos da minha equipe que estão aqui me ajudarem com essa resposta, né? Porque ninguém melhor do que eles para dizer se está sendo, né, legal ou não. Mas assim, Sabrina, brincando, lá se vão 11 anos de formatura, né? Meu Deus, parece que foi ontem. Mas em relação ao trabalho de supervisão com os acadêmicos, na verdade, isso era o que menos me preocupava, assim, porque eu já trago um pouquinho na minha bagagem algo relacionado à docência, né? Eu tive experiência no ensino superior, sendo professora dos cursos de Pedagogia e Educação Especial à distância e do curso de Educação Especial como professora substituta nos anos de 2015 a 2017. Então, eu já tinha um pouco dessa experiência do trabalho no ensino superior, o que me causou uma certa tranquilidade para fazer esse trabalho de supervisão junto com eles. E aí, Ana, eu tenho junto comigo 7 acadêmicos. 7, vamos ver. 8 acadêmicos hoje. Deixa eu ver. 8 acadêmicos. E aí, assim, a gente se reúne uma vez na semana, de forma síncrona, e sempre que necessário, de forma assíncrona, que daí é através da plataforma do Moodle, lá da UFSM, ou de um documento compartilhado que a gente tem para trocar ideias sobre planejamentos. Então, não precisa ser simultâneo, né? Cada um no seu tempo, a gente vai trocando essas ideias. E assim como vocês, nós também temos aqui, né, essa exigência do diário de campo, dos relatórios, né? E bem como você falou sobre o diário de campo, eu sempre deixei isso bem claro para eles, que o que tem que estar presente no diário é aquilo que ficou da experiência daquela semana, aquilo que é possível refletir sobre o que aconteceu ao longo daquela semana,
no aspecto da formação deles, o que contribuiu para a formação deles, aquela experiência que eles tiveram naquela semana. E que essa escrita pudesse ser uma escrita bem autoral e com bastante significados, assim, para eles, né? E assim, Sabrina, eu acho que, por enquanto, tá dando super certo, assim, eu tento sempre buscar um feedback em relação aos acadêmicos, né, no sentido de fazer avaliação, conversar com eles no início das reuniões, para colocar na balança o que foi legal, o que não foi, o que pode mudar, escutá-los mesmo, fazer essa escuta mais sensível, assim, para ver quais são os próximos passos, né, do planejamento, a fim de que possa ficar bom para todo mundo. Então, eu acho que em relação a isso, assim, a essa supervisão, tô tranquila por enquanto. Se as outras colegas também, né, Alcione, a Rita aí, a Sandra, já, Isso, se sim. quiserem comentar como co-formadoras também, né? Eu até gostaria de ouvi-las, se possível, se quiserem também, né? Porque não tinha sido combinado, mas se quiserem, eu acho que vai enriquecer esse nosso diálogo aqui hoje, essa conversa. Da Luz, a Renata, essa que eu estou enxergando, Sandra, as que eu enxerguei aqui, que aparecem para mim. Alguma de vocês se habilita a falar um pouquinho sobre suas rotinas, sua participação no programa? Se o pessoal tiver pergunta também, eu estou olhando ali no chat. Pois é, eu também estava antes olhando se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário. Fiquem à vontade. Bom, eu vou falar bem breve, então, assim, né, eu já participei da outra edição do PIBID, né, como supervisora, numa escola do estado que eu atuo, e atualmente eu estou como preceptora, então, numa escola do município, né, atuando com residência pedagógica. E eu acho, assim, que cada vez mais, né, essas ações, assim, junto com as acadêmicas, elas qualificam mais, né, a nossa prática em sala de aula, né, a prática dos próprios professores, né, claro que agora, assim, eu pude vivenciar essas duas experiências, né, na outra edição a gente teve o PIBID totalmente presencial na escola, né, que foi uma realidade, e agora a gente está vivendo essa questão na parte do remoto, né, então, assim, claro, são duas experiências um pouco diferentes, né, que para nós também teve uma outra demanda, né, como ajudar as alunas, as acadêmicas, enfim, a organizar os planos, pensar juntos atendimentos para esses alunos, sem estarem convivendo presencialmente com esses alunos, né, sem conhecerem esses alunos de forma presencial. Então, também isso exigiu mais de nós, né, enquanto, né, à frente, assim, desse projeto. Mas também, assim, desse momento remoto, né, eu acredito que uma questão, assim, que eu destaco, que contribuiu, que evoluiu, digamos, foi essa questão, assim, do planejamento e até um pouco a questão colaborativa a gente já trabalhava, né, antes com os professores presencialmente, mas agora também a gente se organiza mais com os professores, né? Nós da educação especial, eu acho que a questão do planejamento, ele se qualificou bastante, porque nós tivemos mais espaço para esses planejamentos junto com os professores da sala de aula regular, principalmente dos anos finais, né? Que era mais difícil a gente conseguir encontrar com esses professores que iam em dias diferentes, horários diferentes, e que agora, né, no ensino remoto, isso foi facilitado, né? Enfim, e eu acho que essas experiências também a gente consegue passar para as meninas, né? Então, é uma soma, assim, de aprendizagens e de experiência que só vai qualificando,
né, o nosso trabalho na escola, com a ajuda das alunas, e acredito que a formação delas também, né? Um pouquinho isso. Quando a gente fala em desafio, né, Sabrina e Maria Alcione, fica vago, fica amplo falar só em desafio, e eu acho que a Jalusa traz na fala dela uma materialidade sobre o que seria esse desafio, né? O próprio planejamento com os outros professores é um desafio. Sobre a gente conseguir mudar o nosso foco de um presencial para um remoto, porque eu acho que isso é o que me deixou mais angustiada e o que me fez, assim, ó, acelerar sem sair do lugar no início do programa, porque eu não conseguia entender como que seria essa interação dos acadêmicos por meio do PIBID com os alunos que eram atendidos, né, no AEE. E aos poucos eu fui conseguindo então dar uma nova cara, configurando, né, esse PIBID de forma remota. E sossegando meu coração e tentando entender que era o que tínhamos para o momento, apesar de criar muitas expectativas, ter que desacelerar no sentido de dizer é o que podemos no momento, né? Então, a gente fala em desafio, mas o quê? Mas que desafio é esse, né, Jalusa? Do próprio, quando tu fala em planejamento, eu acho que isso é o nosso planejamento, não só aqui do PIBID, mas da escola como um todo. Não sei se tu percebeste isso, que ele teve, assim, um aprofundamento, um aprimoramento muito maior do que nós tínhamos antes, quando estávamos só no presencial. Esse planejamento pedagógico, ele precisou ser muito mais detalhado, porque ele se tornou uma ferramenta de comunicação entre escola e família, né? Então, o próprio modo como eu escrevo ali no meu planejamento, na minha proposta de atividade, ele precisa ser, muitas vezes, na terceira pessoa do imperativo, né? Dizendo, faça tal coisa, peça para a criança realizar tal coisa. Então, assim, ó, um super foco em cima dessa questão do planejamento, que também é um desafio, porque nós estávamos acostumados a fazer de outro jeito e agora a gente precisa fazer essa mudança de linguagem para que possamos atingir essas famílias. Então, isso também está relacionado com essa questão da formação, não só do acadêmico, mas como do supervisor. Porque eu, enquanto hoje supervisora e professora de educação especial, vejo neste programa uma oportunidade de formação permanente. Porque, ao mesmo tempo que eu estou atuando lá, eu também tenho que estar em busca constante para poder me responsabilizar junto com os acadêmicos por dar conta, né, de todos esses desafios. Então, é ensino, é extensão, é pesquisa, é tudo muito unido, né? Muito bom, perfeito. Acho que você foi brilhante, assim, né, nessa análise da fala da Jalusa, que foi exatamente isso que eu estava pensando, né? Quer dizer, ela conseguiu trazer para nós a materialidade, né, daquilo que veio sendo falado aqui. Muito bom, muito obrigada, Jalusa, pela contribuição. É isso aí. Mais alguém gostaria de falar? Renata, Sandra? Eu me sinto meio nova ainda no programa, né? Porque eu ingressei em outubro, não sou como as meninas que já participaram das edições presenciais, mas assim, eu sinto assim, ó, que para quem está participando, como para mim, como para as acadêmicas, não é? É uma oportunidade ímpar, assim, de crescimento, né? De crescimento em todos os sentidos, né?
Nós estamos vivendo um momento diferente, né, com essa pandemia, então a gente começou uma etapa diferente, então a gente começou um crescimento em cima do ensino remoto, não é? Eu sempre falo para as meninas, eu tenho 6, a Thaís estava relatando que tem 8, eu tenho 6 meninas que trabalham comigo, 3 vinculadas ao PIBIC e 3 vinculadas à residência pedagógica, né? Mas que, na verdade, essa divisão é só no papel mesmo, porque a gente trabalha sempre nos encontros, as 6 juntas, não é? Depois são divididos 2 trios, não é? Que fazem os planejamentos diferenciados, mas em que a gente sempre faz uma reunião semanal para socializar aquilo que foi trabalhado com os alunos. Então, eu sempre digo para as meninas assim, ó, que aproveitem a oportunidade, não é? Eu sou de todas as preceptoras, não é, do grupo aqui da SEC, da Universidade Federal de Santa Maria, a mais velha de todas, não é? Eu tenho 50 anos, eu saí em 1998 da universidade, né? Então, mas eu sempre, desde a minha graduação, eu tinha isso na minha vida, assim, sabe? Participar sempre de tudo. A Alcione, que foi minha orientadora, sabe disso, eu participava de todos os projetos que tinham na universidade, de extensão, de pesquisa, lá estava eu. E eu não me arrependo em nenhum momento, assim, porque quando eu me formei, assim, foi as portas meio que se abriram em função de toda a minha experiência que eu tive, né, de participar de projetos de extensão. Eu trabalhei um bom tempo em escolas públicas, não é, em projetos de extensão, trabalhei na Associação Colibri, que é uma instituição aqui em Santa Maria, onde eu já saí empregada. Então, assim, ó, eu acho que participar de projetos, não é, de extensão, como o PIBIC, é uma oportunidade ímpar, assim, muito boa. E eu gosto muito, estou adorando essa participação, não é? Vejam, como eu falei antes, um crescimento muito grande de minha parte também, não é? Porque as gurias vieram com ideias inovadoras, não é? O nosso grupo trabalha em cima de jogos digitais, de construção de jogos personalizados para os alunos. Inclusive, eu vi a Ana Carolina comentando, né, de que em cima de algum jogo de que o aluno gosta. As gurias do nosso grupo também pensaram nisso, né, de personalizar os jogos conforme o gosto dos alunos. Então, eu também cresci muito, não é, juntamente com as gurias. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de ter a parceria com as meninas. E, assim, a minha relação com elas, assim, é de extrema amizade, assim, a gente não se conhece presencialmente, assim, mas que parece, assim, que a gente se conhece mesmo, porque de tanto a gente conversar e estarmos próximas toda semana, são encontros 2, 3 vezes por semana, então a gente já é uma grande família. Não sei se as gurias estão por aí, eu não consegui visualizar nenhuma, mas é isso que eu sinto, assim, é uma grande oportunidade mesmo, e desculpa não poder contribuir com mais, assim, é que eu sou, apesar de a mais velha, sou a mais nova no ingressar no serviço. Não sei se as gurias estão aí. Obrigada, Sandra, pela tua contribuição, teu depoimento, realmente, né, muito importante, e não é o fato, assim, de ser a mais velha, né, mas é de ser aquela professora que já na sequência do trabalho foi vivenciando experiências diferenciadas, e que eu tenho certeza que agora, nesse momento, né, a tua contribuição com as experiências vividas tem sido muito valiosa, assim. E esse trabalho que vocês vêm realizando, bem, e aí eu acho que o que tu fala fecha bem com aquilo que a Thaís falou anteriormente,
embora seja o mesmo programa, cada escola, cada lugar onde o programa está se desenvolvendo é uma realidade diferente, com uma proposta diferenciada que vai ao encontro, né, daquilo que é a intenção do trabalho realizado. E esse trabalho que vocês vêm fazendo lá no Pilar, eu estou acompanhando, né, porque tem uma aluna que está fazendo estágio também, e que são esses jogos, então, né, essa metodologia de ter usado, né, esses jogos eletrônicos de acordo com a intenção, né, e o interesse do aluno, tem trazido respostas extremamente significativas. E vejam bem, isso é uma inovação dessa modalidade de oferta, né, da logística para a realização, né, do PIBID. Então, quer dizer, talvez, se ele viesse acontecendo de forma presencial, a gente não tivesse conseguido chegar nesse lugar, né? Assim como essa interação com os professores, aquilo que a Jalusa falou também, né? Eu vejo dessa riqueza. Eu estou orientando o estágio acadêmico também, sou professora, né, de estágio de prática de ensino em 2 escolas do município aqui de Santa Maria. E eu tenho visto que a gente estamos numa delas assim interagindo direto com as professoras, em 2, né? A professora não da educação especial, a professora da turma, ela está trabalhando junto, ela está trabalhando conosco nas reuniões nossas de orientação de estágio, elas têm sido nossas parceiras, têm assistido, a gente tem discutido as tarefas, as atividades, como é que a gente vai fazer esse encaminhamento. Que talvez, se a gente tivesse numa atividade presencial, isso não pudesse acontecer. Então, é uma riqueza, é um ganho muito grande que a gente está tendo com tudo isso, né? E que traz uma experiência nova para o nosso trabalho, com certeza, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Alguém mais? Você levantou a mão, Bárbara, pode falar, querida. Boa noite a todos. Eu trabalho ali no grupo do Colégio Coronel Pilar, junto com as minhas colegas e com a professora Sandra. E só para dar mais uma contribuição sobre o nosso trabalho, do qual eu sou assim imensamente grata por participar, do qual eu tenho muito orgulho, porque realmente a gente teve que se desdobrar de dentro para fora para descobrir quais seriam as propostas adequadas para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, e não só adequadas, mas que fossem, né, chamar os alunos para dentro da nossa proposta, para que a gente pudesse envolvê-los, para que eles se sentissem apoiados da maneira que mais fosse propícia. Porque não é o presencial, não tem a mesma gama de dispositivos e de ferramentas que a gente pode usar no presencial. Mas uma coisa muito certa que tu disse, professora Alcione, foi que caso a gente estivesse realizando esse trabalho no presencial, provavelmente não teríamos chegado nessa proposta dos jogos digitais. E isso foi algo totalmente transformador, assim. Começou no grupo, né, no subgrupo no qual eu estou trabalhando, e agora todos os grupos que estão ali no Colégio Coronel Pilar estão fazendo esse trabalho, porque a gente viu a potência que esse material tem, principalmente quando ele é feito por nós. Então, aprender do zero como fazer um material, essas ferramentas de ensino pedagógicas tão potentes do jeito que elas são, né, e que são feitas por nós, pensando nos nossos alunos, completamente personalizadas, é um diferencial que eu tenho certeza que eu vou usar para o resto da minha carreira, da
da minha vida profissional. Então, eu só tenho a agradecer o Residência Pedagógica por me proporcionar isso, por me proporcionar as minhas colegas, que são, assim, somos uma família ali no Pilar, né? A gente se vê semanalmente, temos uma parceria muito grande. E muito obrigada também pelo apoio da professora Sandra, que está sempre lá conosco, nos movimentando para frente. Muito obrigada por esse trabalho. Maravilhoso, Bárbara. Eu que acompanho também o trabalho, posso reafirmar tudo isso que você está falando, né? E na verdade, a potência que é, né? Toda essa ação, toda essa logística que vocês montaram e que vem realizando com resultados tão promissores. Né? Muito obrigada. E mais alguém? Só para colaborar um pouquinho com a fala das colegas, né? Eu acho que os programas me incentivaram a sair daquele marasmo do final. Marasmo não é a palavra certa, mas assim, ó, nós estávamos no meio de uma pandemia, meu cachorro, no meio de uma pandemia. Boa noite. Ele veio falar e vem correndo achando que é com ele. Né, no meio de uma pandemia, mandando trabalhos, uma coisa assim um pouco incerta, e o programa me obrigou, né, do lado positivo, né, da obrigação, a fazer esse movimento, né, aí eu parar para pensar em, né, poxa, agora o que eu vou fazer a partir de agora para auxiliar os meus alunos, né? Auxiliar, de fato, os meus alunos e contribuir também para a formação das gurias, né? Só que elas, acredito que elas tenham ideia, porque eu falo sempre isso, né? Me ajudaram muito nessa construção, nessa parceria e no trabalho colaborativo, né? Eu consegui, de fato, esse trabalho colaborativo no remoto a partir da inserção dos programas lá na escola. Então, assim, eu estou super satisfeita, eu estou muito feliz, né? Os desafios, os obstáculos são vários, são inúmeros, mas a gente está conseguindo, passo a passo, né? Com calma, está conseguindo atingir os nossos objetivos. Então, eu sou muito grata aos programas, tive a oportunidade de participar por tabela, como eu falo, quando a Jalusa tinha, né, lá na escola Rômulo Zanck, que nós somos colegas numa escola, e agora de forma remota, né, que foi um novo desafio proposto, mas que está sendo uma experiência maravilhosa, né, como a Bárbara tinha falado, são coisas que nós vamos levar para sempre, assim, para a nossa carreira, que vai ser mais uma possibilidade de trabalho, né. Então, eu fico muito feliz em fazer parte, muito feliz em contribuir com as acadêmicas, mas com certeza elas estão contribuindo muito mais na minha formação também como educadora especial. Obrigada, Renata, muito obrigada pela tua contribuição. Mais alguém gostaria de falar, de fazer algum comentário de tudo que foi tratado aqui? Bom, Sabrina, não sei, talvez possamos ir encaminhando, né, para o encerramento dessa atividade hoje aqui, com momentos de muita riqueza, né, porque trazem para nós não somente um discurso acadêmico elaborado, né, pautado em cima de referenciais, mas bem ao contrário disso. Eles trazem falas, né, depoimentos de atividades, de ações e atitudes, né, e acontecimentos relevantes para o enriquecimento do trabalho e da formação de professores, que é o objeto, né, do nosso
o objeto de tudo aquilo de todo esse movimento que a gente vem fazendo, né? Quando pensou trazer para as quartas-feiras à noite esse momento que a gente chamou de troca-troca. Também ele veio, né, no sentido de podermos enriquecer, né, a prática, uma vez que essa atividade remota nos impede, né, de que a gente possa, de uma outra maneira, realizar essas experiências. Então, quando a gente pensou em fazer essa ação, né, uma vez por semana, nós, o grupo todo reunido, teve essa ideia, né, e esse desejo de poder levar até nossos alunos informação, né, o resultado daquilo que muitos de vocês, nossos alunos, egressos do curso, ou convidados com essa mesma formação, pudessem aqui relatar, né, as suas práticas e o quanto esse movimento todo se fez rico para a responsabilidade e o compromisso de ser professor de educação especial. Agora, então, eu deixo a palavra à disposição da Thaís e da Ana Carolina, inicialmente, para as suas despedidas, né? Para que nós possamos, então, encaminhar o encerramento dessa nossa atividade hoje aqui. A palavra está à sua disposição, Ana Carolina. Gostaria de agradecer o convite, gostei muito de participar e ouvir essa troca e tanta informação e tanta coisas legais, né, que vocês também fazem aí, achei isso muito bacana. Não vi ainda algo assim aqui no nosso grupo e acho que seria aí uma ideia bem legal para colocar para eles, porque ver que as outras pessoas também passam por alguma dificuldade, eu tenho uma ideia legal e que funcionou e que a gente também pode adaptar para a realidade daqui, eu achei muito bacana, né? E às vezes a gente fica pensando em uma situação, achando que é um problema, quando se a gente dividir e conversar com outros, a gente vê que não é tudo aquilo, né? Que tem um caminho mais simples. Então, gostaria de agradecer muito, foi muito bacana, e das próximas vou tentar entrar aqui de novo. Está convidada, querida. Todas as quartas-feiras à noite, né, a partir das 19 horas, nós realizamos essa atividade, esses encontros com convidados, né, e com temáticas sempre relacionadas, né, à formação, mas num relato prático, né, de tudo aquilo que vem acontecendo por professores de educação especial. É a nossa convidada. Thaís, por favor. Antes da Thaís, só porque entrou no assunto, semana que vem é sobre educação infantil, tá? Só para dar atuação na educação. Tá ótimo, Sabrina, muito obrigada. Então, quero me despedir agradecendo e me direcionando a minha palavra, especialmente aos acadêmicos que estão aqui presentes hoje, deixando essa mensagem, né, de que aproveitem, e não só aproveitem, que criem também oportunidades que potencializem a formação de vocês. Busquem projetos, programas, no caso agora nós estamos envolvidos nesse programa, né, mas isso não exclui outras possibilidades, como participar de grupos de estudo, grupos de pesquisa, né, que vocês possam experienciar e viver e decidir com autonomia e liberdade, que essa liberdade não seja tolhida por ninguém, e que vocês possam decidir por si próprios qual caminho seguir, que sigam sempre o coração de vocês, mas que nunca deixem de viver experiências
que com certeza hoje, né, vocês viram aqui pelos relatos da professora Ana e pelos meus, que potencializam, né, a nossa formação enquanto profissionais. Então, estudem, aproveitem, aprendam como fazer e como não fazer dentro desta academia, porque esse tempo voa, né? Esses 4 anos de graduação, eles voam, e a gente precisa aproveitar ao máximo, né? Sermos esponjinhas para absorver aquilo que é bom e deixar escorrer aquilo que é ruim. E dizer para vocês que eu sou muito feliz em ter participado, em ter, né, me formado nesta universidade, e hoje sou mais feliz ainda por poder retornar através desse programa que tem uma envergadura, né, enorme, porque envolve muitas pessoas, envolve muitas ações e muita responsabilidade, porque trabalha com crianças, né? Então, meu muito obrigada e sempre às ordens. Antes de eu fazer o agradecimento final, Sabrina, e a fotinho? Vamos, pessoal! Enquanto nós estamos nos preparando, né, o senhor lembrar os acadêmicos do Centro de Educação que nós estamos em eleição para direção também, né? Hoje foi o dia histórico da nossa eleição para a reitoria, né? E também a gente tem a eleição da direção. Não esqueçam de participar, que é muito importante. Isso, bem lembrado, né? Então, esse pleito está acontecendo hoje e amanhã, e a participação de todos vocês, alunos e alunas, é primordial para os destinos e o futuro do nosso centro de educação por um período de mais 4 anos. Eu fui diretora desse centro e sei, né, o quanto isso é importante ter alguém à frente, né, desse processo com responsabilidade, com compromisso, com capacidade, né, de transformação, de revisar tudo aquilo que é importante ser revisado. Então, participem para depois não ficar só reclamando e fazendo críticas, né? Bom, sorriso. Isso, vamos tirar a foto, sorriso, e aí, enquanto isso, eu vou, então, fazendo os meus agradecimentos, né? A vocês duas, Ana Carolina e Thaís, professoras, que tão brilhantemente contribuíram para que essa noite nos trouxesse mais esperança, mais certeza das nossas escolhas, mais preocupação com aquilo que a gente faz, questionamentos, interrogações. Tenho certeza que nós vamos sair daqui pessoas diferentes, né, daquelas que chegamos aqui nessa noite hoje. Mas isso é bom, isso é positivo, isso é importante. A gente precisa ser desafiado, a gente precisa ter essa coragem, né, de superação daquilo que se interpõe na nossa vida diariamente. Ontem eu estava dando aula, né, falando sobre as questões e os desafios da aprendizagem para um curso de formação de professor da licenciatura, né, em geografia, que é uma disciplina que eu trabalho, que é os fundamentos da educação especial, e que eu adoro trabalhar, principalmente em outros cursos, né, que não só educação especial, e estava falando, então, do medo, né, que acomete o professor quando ele tem diante de si o desafio de ter um aluno atípico, um aluno com necessidades especiais, um aluno com deficiência. Que esse desafio se interpõe e leva o professor a muitos questionamentos, porque ele, obviamente, né, ele é acometido deste medo de dizer, e agora, o que eu faço?
Que retorno eu vou ter de tudo aquilo que eu vou propor? Será que vou conseguir? Não vou conseguir? O que eu tenho que fazer para conseguir? Para obter respostas satisfatórias que me mobilizem e me tragam uma satisfação também. Então, eu espero e desejo, né, que a gente saia daqui com essa vontade de superar o medo que nos acomete diariamente, diante desse tempo tão difícil, tão nebuloso, né? Que tem movido tanto com nossos sentimentos, com nosso modo de ser, de olhar a vida, de pensar nossas questões mais íntimas. Obrigada a Ana Carolina, a Thaís, por esses momentos e a todos vocês que contribuíram para o brilhantismo dessa noite aqui. Obrigada, Sabrina, pela oportunidade de estar com você no desafio desta tarefa tão importante, né, que se interpôs na nossa vida de professores, mas que tem trazido bons resultados e tem motivado em nós, né, desejos que eu acho que até então a gente nem sabia que tinha, né? Mas estamos aí, firmes e fortes, e vamos seguir em frente, de mãos dadas, e nos ajudando sempre. Uma boa noite, um beijinho no coração de cada um, fiquem com Deus, em paz, se cuidem, muita saúde para todos nós. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina, Thaís, todos que assistiram, e até semana que vem, né? Até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes, tratando de um outro tema que é primordial também, né? Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Vocês viram que tá a sensação térmica